sou a Ana Castro, sou arquiteta, pesquisadora super apaixonada por história da arquitetura, por estética, por criação com propósito. Eu costumo dizer que o meu trabalho nasceu do olhar. Desde cedo eu fui fascinada pelo mundo da imaginação, das artes, das possibilidades, mesmo sendo profundamente técnica e meticulosa. Dentro de mim, meio que convivem essas duas forças, o lado da fenomenologia que sente, que interpreta, que mergulha, e o lado da exatidão, aquela que organiza, aquela que estrutura, aquela que entrega. Foi nesse lugar sensível entre o artístico e o cotidiano que a arquitetura começou a me chamar. E assim, eu lembro muito de observar por horas, quando eu era muito pequena, 3, 4, 5 anos, o desenho que a luz fazia ao entrar pela janela de renda da minha avó e passar por um vidro amarelado. Eu lembro com muita precisão esse detalhe, eu lembro de ficar fascinada por horas olhando. À tarde era um desenho, uma sombra de um jeito, de manhã era de um outro jeito. Aí tudo bem, né? Aí mais tarde o meu passatempo era folhear aquelas revistinhas da Avon, da Natura, tinha também a Capricho, tinha a Atrevida, que eu adorava. Às segundas eu tinha catecismo na catedral. Dali eu saía, ia na biblioteca municipal e depois encontrava minha mãe nos Correios, onde ela trabalhava. Depois a gente ia almoçar e eu ia pra escola, que eu estudava à tarde. Bom, vida que segue, logo depois a Heloísa, vendo o meu amor pela leitura e pelo desenho, me deu de presente O Pequeno Príncipe. E a dedicatória era uma coisa tipo, leia sempre e será feliz. Eu guardo com tanto carinho esse livro, eu guardo ele, eu tenho até hoje em algum lugar. Eu vou ver se eu consigo encontrar pra mostrar pra vocês. Mas nessa época eu já tava com uns 9 anos, tá? E eu gostava de ler Turma da Mônica, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu era apaixonada por Pequena Sereia, pela Mulan, eu gostava da Fada Bela e por aí vai. E até que eu descobri a Clarice, lá na biblioteca do CDCC. Felicidade Clandestina, aquele conto que narra a história da garotinha em busca do livro e insistindo naquele livro. Eu lembro de chorar vendo esse conto. Eu vou ler uma partinha aqui do trecho para vocês entenderem como que é mais ou menos a escrita da Clarice. Ó, chegando em casa, eu não comecei a ler, eu fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Horas depois, abri-o, li algumas linhas maravilhosas, fechei de novo e fui passear pela casa. Adiei mais ainda, fui comer pão com manteiga, fingi que não sabia onde guardar o livro, eu achei, eu abri por alguns instantes, criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. Bom, então eu me via aprimorando os dois campos, o desenho e a redação. Estava em dúvida se eu queria fazer artes visuais ou arquitetura. No vestibular, eu fiz para artes visuais aqui na USP em São Paulo e arquitetura pelo Enem, que na época era o SISU, que te jogava para todas as faculdades do Brasil. E entre artes visuais e arquitetura, eu decidi fazer arquitetura. E com 19 anos eu me mudei para Pelotas, no sul do Rio Grande do Sul. Logo no segundo ou terceiro ano de faculdade, eu comecei a fazer pesquisa. A primeira oportunidade de pesquisa surgiu no laboratório de urbanismo com o professor Otávio Martins Pérez e o professor Maurício Polidori, onde eu desenvolvi um trabalho muito bonito de desenho e pesquisa de todas as cidades da faixa da fronteira entre o Brasil e o Uruguai. Em seguida, o LabUrb fez uma parceria com o Núcleo de Estudos de Arquitetura Brasileira e eu fui trabalhar entre o meio termo, entre o urbanismo e o patrimônio. Nessa época, com a professora Ana O, o professor Silvio e a professora Aline, nós fizemos oficinas de reconhecimento das fachadas arquitetônicas com crianças e técnicos da prefeitura de algumas cidades da região ali da faixa de fronteira. Além disso, por ser uma universidade federal, ali eu tive a grande oportunidade de cursar disciplinas no Instituto de Artes e no curso de Relações Internacionais. Eu lembro de fazer as optativas no Ateliê de Cerâmica, de História das Artes e no Instituto do Mercosul, que era Relações Internacionais. Eu fiz Ciência Política, Organização do Espaço Mundial e Geografia Comparada da América Latina. Eu era tão apaixonada por relações internacionais e eu me vi ali novamente entre a escrita e o desenho. Sobretudo, eu gostava de ir visitar e de frequentar o prédio do Mercosul, que era muito bonito. E engraçado que como pesquisadora eu estava sempre viajando também. Então eu participei de uma viagem de quase 15 dias por toda a faixa de fronteira entre o Brasil e o Uruguai com o professor Eduardo Rocha e os alunos de artes visuais, que foi também financiada pelo CNPq. Eu admiro muito e sou
sou muito grata a cada um deles, eu lembro de cada detalhe de Pelotas, da arquitetura eclética, dos amigos, dos grandes amigos que eu fiz ali. Nessa época, quase já, né, terminando a faculdade, eu encasquetei que eu queria viver, que eu queria morar num casarão do centro de Pelotas, porque eu precisava meio que sentir a arquitetura. E viver, na prática, o dia a dia de quem vive em um casarão histórico. Bom, lá fui eu, né? Eu vendi tudo que eu tinha, fechei um pacote de 3 meses de estadia num hostel, que era um antigo casarão, e que pra mim eu tava vivendo um sonho. Era um casarão do lado do Teatro Guarani, que eu tanto gostava daquele teatro. Aliás, aquela ruazinha que tem na frente ali do Teatro Guarani, eu vou colocar aqui a imagem dessa rua, pra mim, na minha opinião, é a rua mais bonita de Pelotas, tá? E, na época ninguém entendeu nada. O que essa menina tá indo fazer? Morar 3 meses antes de voltar pra casa dela, terminando o TFG, fazendo pesquisa. Nesse período, eu comecei a trabalhar como estagiária no escritório da Rosilena Pérez, que é o Precisões Arquitetura, onde eu aprendi muito. Eu encerrei a experiência em Pelotas, já abrindo uma frente de pesquisa sobre São Carlos com a professora Ana Paula Neto de Faria, que gentilmente me ajudou a entender a cidade de São Carlos e concluí o meu trabalho final de graduação com o tema O Parque dos Saberes. Os primeiros anos de recém-formada foram muito difíceis. Eu voltei para casa dos meus pais e como forma de compreender novamente as minhas raízes e com a ajuda da professora Maria Ângela Bortolucci, eu mergulhei fundo na história do interior paulista. Eu estava me preparando para o mestrado, estudando demais, eu trabalhava bastante. Alguns dos meus primeiros projetos de desenhos contrataram os meus serviços como desenhista, como 3D. Aí eu fui fazer também desmembramento de lote para minha família, regularização. Eu trabalhei alguns meses em São Paulo numa editora de livros infantis. Eu revisava sites, escrevia textos, desenhos, revisava também. De novo, né, entre o desenho e a escrita, e eu me virava e fazia de tudo um pouco. Desenho de arquitetura, escrita, revisão de site. Eu comecei a trabalhar em home office para o Bora na Obra, que era uma empresa lá de Brasília, e eu entrei no mestrado com a orientação do professor Paulo César Castral e passei a pesquisar sobre a microrregião de Jaú, aqui do interior. Bom, aí depois do mestrado, os primeiros projetos foram aumentando um pouco, eu já estava com alguma experiência no mercado digital e hoje eu continuo amando o que eu faço. Bom, atualmente eu sou mestre em Teoria e História da Arquitetura pela USP, eu fiz também uma especialidade em Arquitetura e Patrimônio pela Universidade Nova do Imigrante, criei a minha própria empresa de arquitetura com projetos autorais, com e-books, com cursos, e eu ajudo pessoas e marcas a criarem espaços com alma. Os meus serviços eles vão desde projetos arquitetônicos a ladrilhos pintados à mão, que é uma paixão que eu tenho. A base de tudo é o mesmo, um olhar detalhista que transforma e que cada vez mais eu trabalho para aprimorar e gerar resultados para os meus clientes. Eu acredito que a arquitetura não começa no papel, mas no corpo, na escuta, na percepção, e o meu trabalho é tornar o cotidiano mais bonito, mais simbólico, mais humano. Eu sou guiada por 3 pilares, que é o pilar da sensibilidade, da técnica e da beleza. Quem assistiu até esse momento do vídeo, eu agradeço a paciência. A arquitetura para mim é um gesto de cuidado e criar com propósito é o meu caminho. E fica de olho aqui e até daqui a pouco.